O RFI convida hoje o jornalista e comentarista esportivo Juca Kfouri. Seja muito bem-vindo, Juca, ao nosso programa. Muito obrigado, Márcia, é um prazer. Escuta, o nosso papo de hoje, Juca, é sobre a arena esportiva, que extrapolando a função esportiva, ou seja, sendo também palco de debates para extrapolíticos, de cidadania, de direitos humanos. Antes de começar a falar das atualidades, que são muitas que a gente tem para falar, eu queria dar um pouquinho de perspectiva histórica, porque isso não é exatamente novo, né, Juca? Eu acho que você saberia dar muito mais exemplos do que eu, mas eu vou dar um que me marca, que é em 1968, no Estádio Olímpico, no México, né, os atletas norte-americanos fazendo a mão dos Black Panthers. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tradição que o esporte tem de ser arena política também, e por que não? Ô, Márcia, veja bem, é que, na verdade, essa é, ou deveria ser, uma falsa discussão, né? Que é a tentativa de separar o esporte da política. Como se alguma coisa pudesse ser separada da política. Como se o ser humano não fosse um ser político por natureza. Eu sempre dou esse exemplo bizarro, prosaico. A maneira como você toma café da manhã é política. É você que faz seu café da manhã? É você que serve seu café da manhã? Ou é alguém que vive com você? Ou é uma empregada ou um empregado seu? Ou é um mordomo? Depende, né? E isto é uma forma de exercer a política desde que você acorda. Muito bem. Antes mesmo, né, do gesto do Smith e do Carlos na Olimpíada do México em 68, nós tivemos o Muhammad Ali, que mudou até o nome, né? Era Cassius Clay, convocado para ir para a guerra do Vietnã, recusou-se, dizendo que ele não tinha nada a ver com aquela guerra, que os Estados Unidos estavam fazendo uma guerra ilegítima nos cafundós da Ásia, que eles não tinham nada com isso, que ele não iria. Perdeu o cinturão dele de campeão mundial dos pesos pesados. Foi só recuperar anos depois, né? Mudou de religião, de nome, de tudo. Esse é um grande exemplo, né? E aqui no Brasil, a gente teve outras demonstrações, para ficar numa mais recente, a democracia corintiana, né, de Sócrates, Casagrande, Vladimir, né? A faixa pela anistia, aberta no estádio de futebol, no Morumbi. Enfim, você querer que o atleta não participe da vida política é condená-lo a ser um cidadão de segunda classe, né? E o que nós estamos vendo, muito motivado pelo que aconteceu nos Estados Unidos, pelo basta que os atletas de basquete deram à violência policial, é isso se espraiar pelo mundo, né? E o que nós vimos ontem aqui no Brasil dá a medida de como isto se espraiou e como isso enfrenta uma reação que é uma reação dos poderosos. Exato. Né? Porque uma atleta, mulher, disse fora Bolsonaro. Isso não pode. Vamos lembrar as pessoas que estão nos vendo, ou nos ouvindo, ou nos lendo, que nós estamos falando aí, no caso, que vão nos ler, da Carol Solberg, que é a jogadora de vôlei de praia, que quando ganhou o 3º lugar no campeonato nacional, não é? Isso, o Circuito de Vôlei de Praia do Brasil. Do Brasil, numa entrevista para a Sport TV, ela disse para não me esquecer, fora Bolsonaro. Na sequência, a Confederação Brasileira de Vôlei lança uma nota que inclusive usa um termo, né, muito complicado, racista. Que é racista, que é o denigre. Denegrir. Né? Dizendo que a atitude dela denegria o esporte, sendo que você, ao mesmo tempo, na sua coluna de hoje, eu vi que você se lembra que os jogadores só para manter a mesma modalidade, jogadores de vôlei, Wallace e um outro que eu me esqueci o nome, fizeram campanha para o Bolsonaro. Maurício Souza. Nas quadras para o Bolsonaro, e a Confederação Brasileira de Vôlei, nesse momento, defendeu a liberdade de expressão. 2 pesos, 2 medidas, Juca. O que acontece? É isto.
dois pesos e duas medidas da elite branca brasileira, né, Márcia? Dois pesos e duas medidas desta elite que quer subjugar a maioria do povo brasileiro há mais de 500 anos. Por exemplo, não lhe dando uma estrutura educacional que a transforme em cidadã. Não há nada que a nossa elite branca tenha mais medo do que da cidadania, né? E a prova disso você tem até no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Porque o que foi que assustou a elite brasileira e que redundou no impeachment da Dilma? O que assustou foi o fato de ver pobres andando de avião. Então, você ouvia a nossa elite branca dizendo: meu Deus, os aeroportos agora parecem rodoviárias, cheio de gente que nunca andou de avião. O que assustou? Assustou que o filho da cozinheira estava disputando vaga na universidade com o filho do patrão, né? Na política de cotas, para tentar pagar uma dívida histórica que o Brasil tem, né, com as gerações descendentes dos escravos. Lembre-se, o Brasil foi o último país ocidental a libertar os escravos e libertou da maneira mais cafajeste possível, porque não tratou de criar uma estrutura que absorvesse aquela mão de obra. Não, ao contrário, quis branquear a raça brasileira. Trouxe imigrantes da Europa, da Itália, do Japão, para não precisar contar com a mão de obra negra, né? Então, este é o Brasil. Este é o Brasil que se orgulha de não ser racista e mata 8 jovens negros por dia pela letalidade policial. Então, você querer que um atleta consciente se cale diante disso, se limite a disputar as suas competições, é subjugá-lo à condição de segunda classe. E os atletas estão começando a se manifestar. No caso da... Atletas, Márcia, que, por definição, isto no mundo inteiro, são seres muito voltados para os próprios umbigos, porque muito preocupados com as competições, porque preocupados com o fato de terem carreira curta e, portanto, quererem tirar o que puderem, né, enquanto estão no exercício das suas profissões. E aqui no Brasil, em regra, oriundos das classes excluídas. Então, tendem a reproduzir o discurso da elite, o discurso da segurança pública, do carro blindado, do condomínio blindado, da segurança, né? Aí, quando alguém sai fora disso, causa esse tipo de reação, de quererem censurar. Como que está, Juca, aí no Brasil, a reação à fala da Carol Solberg? Então, eu te diria que está menos reativa por parte dos atletas do que nós gostaríamos, ou do que eu gostaria. Eu acabei de publicar uma nota cujo título é Cidadãos de Segunda Classe, provocando os atletas a tomarem uma atitude solidária. Na intelectualidade e tudo mais, e mesmo manifestações pelas redes, a Carol Solberg está tendo muita solidariedade. Mas os atletas... Alguém falou? Até agora, a Comissão de Atletas do Vôlei de Praia, que tem como presidente um ex-campeão olímpico, tá? Emanuel Rego, censurou a Carol. Entendeu? Uhum. E veja você a ironia. Esse rapaz foi secretário de esportes do governo Bolsonaro e foi demitido, sabe por quê, Márcia? Por quê? Porque ele é casado com a senadora Leila, ex-atleta de vôlei também. E a senadora Leila andou fazendo críticas à política do governo. E aí o demitiram. Quer dizer, ele que foi vítima de censura, agora, como é candidato à vice-presidência no Comitê Olímpico Brasileiro, que vai ter eleições em breve, adota esta função, a função do censor. Então, você veja que o problema é estrutural.
é um problema arraigado. Vamos falar um pouquinho, você falou que os atletas no Brasil vêm muitos das classes mais baixas. A questão da raça parece ser muito importante no Brasil, nesse levante. A Carol Solberg é uma menina branca, que vem da classe média, filha da Isabel, né? Tem um histórico. Mas eu quero falar de um outro atleta, o ginasta Ângelo Assunção, sabe? Que recentemente teve, né, se manifestou um homem negro. Imagino que muitos como eles têm a carreira cancelada, anulada, por se manifestarem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão Então, da... Márcia, veja, o caso dele é típico, né? Ele sofria bullying há algum tempo no Clube Pinheiros, que é um clube de elite aqui em São Paulo, e acabou demitido. E só aí veio a público. Né? Por quê? Porque se viesse antes, teria sido demitido antes. E aí é importante a gente sempre frisar isso, que é uma outra coisa que eu gosto de repetir. Eu não exijo heroísmo com o pescoço alheio. Tá? Eu sei das minhas circunstâncias, não sei das suas, e não sei dos atletas que se submetem, imagino. Né? Mas o que aconteceu com ele é o mais comum, infelizmente, entre os atletas negros. Márcia, não é diferente das mulheres que hoje têm a coragem de denunciar assédio. Quantas a gente tem visto, guardou por 20, 30 anos, por vergonha, o fato de ter sido assediada. Sim. Né? Quer dizer, então, felizmente, nós estamos vivendo num mundo, um momento em que essas coisas estão sendo destampadas. E é um processo. É a mesma coisa também processo. das jogadoras de futebol norte-americanas, que não tem nenhum pudor em exigir uma paridade salarial, né? E como tem uma classificação, um poder de barganha maior do que as jogadoras brasileiras, por exemplo, elas conseguem... Sem dúvida, até porque as jogadoras de futebol nos Estados Unidos são muito melhores do que os jogadores de futebol nos Estados Unidos. Né? Então, realmente, elas têm um poder de barganha maior. Mas veja que coisa, né? Porque essas coisas todas se misturam. Márcia, pense uma coisa. De todos os jogadores de futebol brasileiros, um dia eleitos o número 1 do mundo, apenas um é branco, o Kaká. E, sem nenhuma crítica ao Kaká, o menos genial. Antes dele, Didi, Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, todos negros. Marta, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Negra. Tá? Olhe para o panorama dos treinadores brasileiros. É raro ter um na primeira divisão. Jamais um treinador negro brasileiro foi técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. O único técnico negro brasileiro que participou de uma Copa do Mundo como treinador foi o Didi, como técnico da seleção do Peru em 1970. Até jogou contra o Brasil. Tá? Sim. Pergunte quantos presidentes de clube de futebol no Brasil são negros, da primeira divisão. Nenhum. Da segunda divisão, um. Foi eleito vice-presidente e assumiu a presidência porque o presidente teve problemas e renunciou. Ou seja, no país que tem 55% de negros. Aqui na Europa, quando as pessoas, os negros, as mulheres se colocam contra o racismo ou contra a misoginia, seja na política, seja no esporte, existem associações que ajudam essas pessoas. Elas não estão ameaçadas como no Brasil. Como a sensação que eu tenho no Brasil. Você que está aí, que conhece as arenas esportivas tão bem, existe esse tipo de ajuda no Brasil? Existe algum tipo de estrutura que ajude esses atletas que queiram denunciar ou não? Não, veja bem, agora, de pouco tempo para cá, em Porto Alegre, surgiu uma entidade
contra a discriminação racial no futebol, dirigida por um cidadão muito competente, Marcelo Barreto. Mas ainda são coisas incipientes. Márcia, na verdade, o que acontece hoje no Brasil, infelizmente, no processo da arenização dos estádios, é que os estádios brasileiros estão cada vez mais brancos, cada vez mais expulsam os negros, expulsam os excluídos, que não têm dinheiro para comprar o ingresso. É uma Cada vez mais... Uma expulsão financeira. Sim, a gentrificação dos estádios. Cada vez mais eles têm que ver os jogos na televisão e cada vez menos jogos, porque cada vez mais a tendência é a TV paga e não passar futebol na TV aberta, entendeu? Então, este é mais uma das tentativas de excluir os excluídos no Brasil. Felizmente, ao mesmo tempo, a intelectualidade brasileira, majoritariamente branca, se dá conta de que não haverá democracia no Brasil enquanto houver racismo no Brasil. Que não basta não ser racista, que é necessário ser antirracista e militar nas causas antirracistas, respeitando o lugar de fala, sabendo que nós não temos a menor ideia do que seja ser vítima de racismo, né? Eu mesmo estou num grupo, para você ter uma ideia, Márcia, de como é difícil. Para você ter uma ideia. Eu estou num grupo já há uns 4 meses, com entidades da periferia, com organizações negras, Uniafro, uma série delas, que pede uma reunião com o governador de São Paulo, o senhor João Dória, para tratar da questão da letalidade policial, né? Que, como você sabe, mata indiscriminadamente negros de todas as idades. O governador se recusa a nos receber. Manda o secretário da Segurança receber, o vice-governador receber, mas ele não recebe. Por quê? Porque ele teme que a gente demonstre a ele que ele não tem poder sobre a polícia militar, que ela faz a política que ela bem entender, embora seja ele o governador e esteja sob a orientação dele. Tá? Foi feito um manifesto, Márcia. Além dessas organizações, as quais citei, e eu estou participando disso, representando a Associação Brasileira de Imprensa, a nossa secular ABI, além dessas organizações, assinam o pedido de reunião. A Luísa Trajano, uma das principais empresárias do país, o Armínio Fraga, tá? Uhum. Um economista liberal, e por aí afora. Tá? Uhum. E mesmo assim o senhor João Dória não recebe. Então, para você ter uma ideia de como essa questão é uma questão, né, que trata do racismo estrutural que existe no Brasil, e como quem tem o poder não mexe nisso, se recusa a mexer nisso. Entendi. Antes da gente ir para a minha pergunta final, que é óbvio que eu vou falar de Neymar com você, ele foi assunto hoje na televisão francesa, eu só assisti um programa atrás do outro falando sobre isso, mas antes disso, eu queria saber, a sua opinião, Juca, os atletas da nova geração do Brasil, você acha que eles vão continuar essa vibe de se manifestar? Que é engraçado, né? Porque nós seguimos os Estados Unidos sempre, essa impressão que eu tenho, quando lá se levanta, o Brasil se levanta, né? Quando lá se cala, o Brasil se cala. Você acha que os atletas jovens brasileiros vão continuar a falar mesmo desprotegidos? Márcia, se eu não acreditasse nisso, eu já tinha deixado o jornalismo faz muitos anos, tinha virado publicitário, que a gente ganha muito mais dinheiro, né? Você bem sabe. Né? Eu acredito piamente nisso. Eu acho, e a minha luta hoje, digamos, aos 70 anos de idade, é menos por mim e mais pelos meus filhos e pelas minhas netas, né? E eu acredito piamente, né, que nós daremos esses passos. Como eu te disse, é um processo, e esse processo está começando com uma certa força. Só tende a ganhar mais força.
né? Haverá retrocessos? Haverá. Haverá repressão? Haverá. Haverá censura? Haverá. Mas haverá luta, né? E enquanto a Você gente acha que eles estão lutar, dispostos? Você acha que eles estão sem dúvida, dispostos? sem Pra... dúvida, sem dúvida. Vamos falar do Neymar? Aham. Bom, todos nós estamos mais que por dentro da situação, mas hoje eu fiquei muito impressionado porque vendo a televisão francesa o dia inteiro, o assunto, a situação se torna cada vez mais tensa, porque a acusação feita, ela está sendo levada cada vez mais a sério, e se ele não fosse, a discussão agora é essa, se não for provado que no 38º minuto houve um insulto racista, como o Neymar reivindica, o próprio Neymar será punido de maneira grave. Então, tanto o PSG como o Olympique de Marseille, como a associação Alicra lá, que é contra o racismo, como a gente estava dizendo aqui na Europa, a gente tem esse regulador, né, que tenta regular o que se dizem as falas racistas ou agressivas ou misóginas. Está nesse impasse. O Neymar pressiona o PSG para que o PSG se posicione mais firmemente. Não se identifica o trecho de nenhum ponto de vista. Como é que você acha que essa situação vai se desenrolar? Você está acompanhando aí? Sim, e você sabe que aqui leitores, especialistas em leitura labial contratados pela TV Globo, confirmam que o Neymar foi chamado de mono. Né? Ah. Confirmo. É claro que alguém poderá dizer, esta é uma leitura brasileira. Eu te diria que estamos já muito adiante deste tempo de puxar a sardinha para a brasa ou de fazer uma leitura patrioteira de um caso desta gravidade. É claro, Márcia, que pesa